Confira agora mais um episódio de Anamnese, o podcast de conteúdo estratégico para a gestão de carreira médica, clínicas e consultórios, com Adriano Oliveira. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Anamnese Podcast. Eu sou o Adriano Oliveira. E essa semana, pessoal, a nossa conversa foi incrível. Eu consegui fazer um bate-papo com um dos médicos que eu tanto falo e a gente tanto traz a abordagem aqui no Anamnese Podcast, que é o médico empreendedor. E nós encontramos um médico empreendedor com uma carreira brilhante e que trouxe aqui vários insights. E eu estou falando do Dr. Dirceu Mello, cardiologista, tem uma brilhante carreira acadêmica, tem posições na Sociedade Brasileira de Cardiologia, em hospitais de relevância também participando na direção, e é idealizador da Clínica Salev. E a Clínica Salev, ela tem um conceito bem interessante, que a gente vai falar ao longo do podcast, que é o coworking médico. Então, acompanhe esse episódio até o final. O Dr. Dirceu deu várias dicas aí para os médicos que pretendem iniciar o seu consultório. O coworking é uma opção para quem quer dar o primeiro passo, mas também trouxe os desafios que ele enfrentou ao longo da sua carreira. Então, esse episódio ficou imperdível. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência e um bom episódio. Doutor Dirceu, muito obrigado por aceitar o meu convite aqui de participar do podcast. O doutor Dirceu é médico cardiologista, ele vai se apresentar também aqui para que a gente o conheça, mas ele é um médico que a gente estava procurando aqui no podcast, né? Que é o médico empreendedor. É o médico que tanto a gente fala que possa inspirar outros médicos e outros profissionais da saúde. É fundador da Clínica Salev, que é uma clínica sediada em Campinas e que vai dividir conosco aí a sua trajetória, como fundou essa clínica, quais foram os desafios e um bate-papo que vai engajar bastante os médicos, aí pegar bastante insights na hora de montar a sua clínica ou reavaliar a sua clínica. Doutor Dirceu, muito obrigado aí pela participação no podcast. Olá, Adriano, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no Anamnese Podcast para falar um pouco sobre a minha experiência profissional. Bom, me apresentando, meu nome é Dirceu Mello, eu sou médico cardiologista, tenho já quase 15 anos de formado, fiz graduação em medicina na Unicamp, em seguida morei um tempo em São Paulo, onde fiz cardiologia no Instituto do Coração da Universidade de São Paulo, fiz doutorado lá também, e ao terminar a minha formação, escolhi a cidade de Campinas para me fixar, né? Eu, junto com minha esposa, decidimos voltar para cá, e aqui comecei minha carreira como cardiologista, né? Hoje, atualmente, eu sou diretor técnico do Hospital do Coração de Campinas, onde eu trabalho também como cardiologista na UTI, e também sou fundador da Clínica Salev, onde, em meio período, eu também exerço minhas atividades como médico cardiologista e também gestor. Acho que isso é um pouco do que eu faço hoje no dia a dia, espero que possa contribuir com esse bate-papo. Sem dúvidas, né? Porque a gente, quando fala de medicina, vocês médicos começam e nunca param de estudar, né? O estudo ele é contínuo, é algo que não tem, sempre tem congresso, sempre tem atualização. Entretanto, existe aí um ponto desafiador que é a área de negócio. E quando a gente fala de médico e empreendedorismo, então tem esse desafio muito grande, porque vocês têm 6 anos de mundo acadêmico, mais 2 a 4 de residência, dependendo da especialidade, e em nenhum momento da faculdade você teve um módulo de empreendedorismo. Então, salvo exceção, se você não tem ninguém da sua família que já é da área, você não assume um consultório, você vai trabalhar em hospitais, clínicas, empresas, enfim. Então tem um gap muito grande. E eu queria entender qual foi esse ponto de virada que o senhor teve, doutor Dirceu, para começar a pensar na sua clínica. Como foi essa transição, né? Naturalmente você deveria ter outras clínicas, outras formas de trabalho, mas para se dedicar 100%, falar, eu tenho agora uma clínica que virou o meu negócio. Como foi esse ponto de transição?
Perfeito, Adriano. Eu acho que, em primeiro lugar, é importante a gente destacar, né, que o médico hoje é um profissional que atua principalmente na iniciativa privada através de uma pessoa jurídica, né? Então, hoje, para você atuar tanto em hospitais, quanto em clínicas, em consultórios privados, a maioria dos médicos acaba tendo já, quase que por obrigação, ter que abrir uma pessoa jurídica, ou seja, ter uma empresa. Então, a atividade empresarial hoje, eu diria para você, Adriana, que já é algo intrínseco à atividade médica, né? O estudo de demografia médica, que foi publicado aí pela Universidade de São Paulo, ele mostra isso, né? Então, o médico brasileiro, ele tem, em média, pelo menos 3 vínculos, né? Alguns exercem esse vínculo como CLT, mas isso é basicamente na iniciativa pública, né, no serviço público, e a grande maioria que exerce atividades na iniciativa privada faz isso através de uma empresa, né? Então, de cara, né, eu diria para você que, assim, hoje, mesmo que não queira, a grande maioria dos médicos que atuam na iniciativa privada precisa ter uma atividade empresarial, né? Isso não implica em empreender necessariamente, mas é uma atividade empresarial. O meu desejo de empreender, ele começou lá atrás, como você disse, quando eu me formei, eu trabalhei em algumas clínicas de outros colegas, clínicas privadas, clínicas que atendiam convênios, mas eu sempre tive uma certa inquietação com aquela atividade, né? Eu sempre tive o desejo de tentar fazer as coisas de uma maneira diferente, né, com um foco maior no valor entregue ao paciente, né? Então, não tinha muito jeito, né? Eu decidi que eu ia tentar fazer, em primeiro lugar, aquilo para tentar realmente fazer da maneira que eu acreditava, né? Então, partiu disso. A minha esposa, como você sabe, a Júlia, hoje ela tem uma consultoria financeira voltada para o mercado de saúde, e na época nós tivemos a ideia de abrir 2 negócios em paralelo, né? O negócio que hoje, do qual ela é sócia, que é a consultoria financeira, e a clínica Salev, né, que seria um modelo que nasceu com um modelo de coworking médico, né? Ou seja, um modelo de compartilhamento, de sharing, né, em que você reúne ali um grupo de médicos, né, com o objetivo de agregar valores em comum e fazer um compartilhamento de serviços, né? A gente entende que essa é a maneira mais inteligente do médico começar o seu consultório, né? Então, acho que foi um pouco nessa linha que nós começamos. Bem interessante, porque aí você fala num outro conceito, porque muitas vezes também tem o médico, às vezes na sua cabeça, ele memoriza ter uma clínica física totalmente dele, com uma secretária, que naturalmente isso é interessante, óbvio, e depende do modelo de trabalho que ele tem, se faz muito necessário, mas você trouxe um ponto importante. O modelo de economia de compartilhamento para início, inclusive, de atendimento, ele passa a ser uma opção também para esse primeiro processo, essa primeira parte do processo, né? Então, agora eu quero compartilhar um consultório e como funciona isso. Isso eu queria que o senhor explicasse essa tendência, porque não é um modelo 100% disseminado no Brasil, mas é uma tendência interessante na área da medicina, porque você reduz muito o impacto financeiro, né? Na verdade, o nosso conceito é bem simples, né? Então, imagine você que você é médico, acabou de terminar a sua formação e você vai para o mercado de trabalho, né? Não faz muito sentido, Adriano, você alugar uma sala comercial, contratar uma secretária e sozinho você ter custos de condomínio, água, luz, telefone, infraestrutura, limpeza, marketing. Quer dizer, você criar uma estrutura cara para um momento da sua carreira onde você não tem uma demanda grande ainda para atender os pacientes, certo? Então, é com esse intuito que nasceu o nosso conceito da clínica Salev. Então, o médico ele consegue atender numa sala compartilhada, né? Ele consegue adequar o custo com a sua demanda. Então, por exemplo, se o médico só tem uma demanda de pacientes para atender uma vez por semana, ele vai pagar por uma sala, por um consultório, uma vez por semana. Ele não vai ter o custo daquele consultório full time, né? Então, é uma maneira muito mais inteligente, porque à medida que você vai crescendo a sua carteira de clientes, você vai
aumentando a ocupação das salas, né? Com isso, a gente consegue otimizar a ocupação do espaço e reduzir muito o custo. Hoje, o médico, quando ele entra no nosso serviço, ele já tem um pacote de serviços integrado, né? Então, ele tem uma infraestrutura pronta, montada, com internet, telefone, recepção, marketing, site, estacionamento, prontuário eletrônico, né? Então, quando o médico entra no nosso serviço, a única preocupação dele é atender o seu paciente, né? Ele vai ter, como eu falei, um custo adequado à sua demanda e, ao mesmo tempo, ele não vai precisar dedicar tempo e dinheiro, né, para essas questões que, principalmente no começo, no momento que ele está desenvolvendo o seu consultório, aquilo acaba sendo muito oneroso, né? Eu já vi muitos colegas que optaram por abrir no começo de carreira suas próprias clínicas, né? E, naturalmente, essas clínicas acabam ficando muito ociosas, né? E as pessoas acabam, às vezes, tendo que trabalhar, dar plantão, trabalhar em outros lugares para cobrir os custos da clínica. Isso é algo que, né, não faz sentido, né? Então, eu acho que, antes de tudo, né, a minha recomendação para o colega que está começando hoje, eu acho que seria essa: você fazer, primeiro, definir quais são os seus objetivos, onde você quer chegar, né, e identificar em que momento da carreira você está. Obviamente que, se você tem uma carteira grande de clientes, você já está no mercado há muitos anos, você já tem um network consolidado de colegas na cidade, você já pode começar a pensar em ter a sua clínica, né? E com essa clínica você agregar profissionais que possam trabalhar junto com você, ter uma rede de contatos, né? Isso daí realmente faz muito sentido. Ou seja, o modelo da clínica Celeve é que, para que o médico inicie esse empreendimento de marca e de carreira médica, né, enquanto ele, na sua especialidade, possa compartilhar de uma estrutura que oferece para ele toda a parte já de infraestrutura de secretária, de profissionais, suporte, a parte de negócios também já consolidada, de marketing, desenvolvimento, comunicação, que também é um desafio muito grande para o médico, e é o que você comentou, é muito difícil conciliar tudo no começo. É uma oportunidade dele fazer um aprendizado, e quando ele vai montar uma clínica para um passo diferente e volume de pacientes, ele já conseguiu ter esse primeiro passo que gerou uma experiência, né? E uma coisa que você comentou, doutor Dirceu, que é bem interessante, que não deveria acontecer, mas muitos médicos acabam tendo que assumir outro serviço para bancar o custo da clínica que está ali nessa ociosidade, e que, por algum motivo de falta de planejamento, você acaba empreendendo pelo sonho do consultório, né? Exatamente. Vou dar um exemplo para ficar mais claro, né? Como eu citei, a maioria dos médicos tem múltiplos vínculos de trabalho, né? Então, você é cirurgião, você atende consultório 3 tardes durante a semana, né? O restante do tempo você dá plantões no hospital, você reserva para fazer cirurgias, quer dizer, você acaba ficando muito pouco tempo no seu consultório, né? Se você não divide esse consultório com ninguém, se você assume esse consultório sozinho, veja, você tem uma ociosidade enorme. Quer dizer, será que para esse médico faz sentido ele ter um consultório próprio, com a sua própria secretária, com sala, com todo o custo que o consultório traz? Né? Quer dizer, acho que não, né? É muito mais inteligente ele fazer um uso compartilhado, né? Além disso, né, Adriano, no uso compartilhado você tem outros ganhos, né? Então, você tem um network entre profissionais, você tem uma rede de contatos de colegas que podem encaminhar pacientes para você, com os quais você pode discutir os casos, né? Então, o paciente ele entra ali num ambiente multiprofissional, multiespecialidade, e que acaba sendo favorável para ele também, acaba sendo um ambiente muito rico, né? E onde você pode compartilhar pacientes e compartilhar experiências, enfim, e ainda assim ter uma eficiência operacional muito maior. Então, é um modelo, bom, eu sou suspeito para falar, né? É um modelo que eu acho que é realmente muito interessante para quem está começando a carreira e para alguns médicos também que já estão em fases mais adiantadas e que simplesmente não querem dispor de tempo e energia para gerir seu próprio negócio, né? Existe também muito esse perfil de médico. Como eu falei para você, que a gente estava comentando aqui antes, você precisa se perguntar, o que eu quero? Eu quero um local para atender os meus pacientes? Né? O médico tem que se fazer essa pergunta.
Então, se é puramente isso que você precisa, você encontra no modelo de sharing, né, de coworking com massa leve, um espaço interessante. Agora, se você quer ser um médico que quer dar um passo além, você quer empreender, você quer ter o seu espaço, saiba que é também uma via muito interessante, mas isso vai exigir de você energia, planejamento, estudo, né? Que você vai precisar agregar pessoas ao seu negócio. Você não pode deixar uma estrutura grande ociosa, né? Então, é importante definir bem claro qual caminho você quer seguir. E, doutor Disseu, nessa trajetória, qual foi o seu maior desafio? Que você falou, talvez com a clínica montada ou com a clínica em processo de montagem, você parar assim e falar, meu Deus, vou desistir, ou o que eu estou fazendo aqui? Qual foi o maior desafio que você encontrou nesse processo, que você julga relevante? Olha, Adriano, o maior desafio que eu encontrei, claro, né, primeiro, empreender por si só já é um grande desafio, né, então, da noite para o dia você tem que gerir pessoas, você tem que cuidar da parte financeira da empresa, estudar a tributação, você tem que estudar a melhor maneira de você construir a imagem da empresa, estudar marketing, né? Mas eu acho que o que foi mais difícil para nós no começo foi definir o nosso público-alvo. Essa é uma etapa também que é muito importante, que eu acho que o médico precisa ter atenção para não se perder. A Clínica Saleve, desde o seu nascimento, a gente definiu que nós não seríamos um mero negócio de aluguel de salas, né? A gente queria selecionar profissionais altamente qualificados, altamente capacitados, para focar no mercado de medicina particular. Então, isso foi um grande desafio no começo, né? Porque, como todos sabem, ter um consultório 100% particular é algo muito desafiador, né? Eu acho que é um sonho de todo médico, mas realmente é algo que demanda muita energia. E quando nós começamos esse projeto há 4 anos e meio, eu acho que esse foi o grande desafio, né? Convencer os colegas, recrutar pessoas altamente qualificadas e fazê-las abraçar essa ideia de que se fizéssemos aquilo com muita qualidade, com ética, com esforço, com dedicação, que sim, era possível ter uma clínica em Campinas com atendimento 100% particular, né? E que seja capaz de entregar um produto com alto valor para os pacientes, né? Aqui, principalmente no interior de São Paulo, na região de Campinas, é muito forte a presença dos convênios, né? Dos convênios médicos como a Unimed Campinas, eles dominam 80%, 90% do mercado, né? Então, a gente está falando aí de uma clínica que foi criada para focar numa fatia de 5% a 10% do mercado de consultas, né? Isso, lá atrás, quando nós começamos, eu acho que foi realmente o maior desafio, né? Tomar essa decisão foi um desafio muito grande, né? Mas hoje, 4 anos depois, para você ver, no primeiro mês de clínica, a gente tinha 3 médicos atendendo, a gente tinha ali algumas dezenas de consultas por mês, e hoje a gente tem 1.000 consultas particulares por mês na clínica, né? E 28 médicos trabalhando. Então, assim, isso mostra que realmente todo esse esforço valeu a pena. O conceito que você traz aqui, doutor Disseu, é da persona, né? No marketing, definir a persona. Então, vocês não saíram sem rumo, vocês saíram com foco. Mesmo sendo uma fatia pequena, você teve a assertividade nessa fatia, que é uma fatia significativa, né? Então, optar por ter o paciente no atendimento privado e não focar no convênio significa adotar estratégias focadas no atendimento privado, que naturalmente já vem alguma das coisas que o senhor comentou. Então, ter um corpo clínico de bastante valor científico e profissional. Então, você tem um corpo clínico respeitado, bem interessante. Você tem uma proposta de jornada do paciente de atendimento, experiência na clínica, também capacitando os funcionários para isso. E você tem também os médicos com essa visão, que também, para ter todo mundo entender esse atendimento.
ele precisa ser algo diferente para que esses 10% tenham atratividade em procurar a Clínica Saleve. Então, esse é um ponto bem importante e que, às vezes, não é feito de uma maneira tão estruturada, principalmente no começo, por ter bastante desafio, bastante informação, e, às vezes, a angústia de colocar o negócio de pé, ele passa por cima de alguns princípios básicos que vocês resistiram, talvez, à tentação, mas mantiveram ele muito bem estruturado. E também, qual foi o maior ganho que você fala assim, poxa, você me trouxe o maior desafio, e o que você olha para trás, assim, qual é o principal ponto que você fala, valeu muito a pena, né? O que hoje te dá muita satisfação de você falar desses desafios que você superou? Olha, os ganhos acho que foram muitos, né? O ganho de aprendizado foi muito grande. Eu me orgulho de da gente ter conseguido montar aqui uma equipe muito coesa. A gente tem muitos médicos que estão aqui desde da abertura da clínica, né? Pessoas que realmente abraçaram o nosso trabalho e cresceram muito, né? Alguns colegas começaram do zero o consultório aqui e hoje tem um consultório particular muito bem sucedido, né? E eu acho que a gente conseguiu criar um novo conceito na cidade, né? Eu acho que isso é algo que me orgulha bastante, né? Isso não é um trabalho só meu, claro, é um trabalho de toda uma equipe, e isso realmente é uma coisa que me deixa muito feliz, a gente conseguir tanto agregar para o trabalho do médico, né, dos colegas médicos, quanto entregar para a população também uma medicina de excelência, né? A gente tem aqui as nossas pesquisas de satisfação, o nosso NPS é sempre acima de 90, a gente tem um alto nível de satisfação dos nossos pacientes, muitos elogios, então isso, acima da questão financeira, de qualquer outra coisa, é algo que me dá muito prazer de observar hoje. Legal. Até para os médicos que estão nos ouvindo, o NPS é um indicador de satisfação do paciente, que a gente está falando com o médico empreendedor, que acaba usando aí toda a comunicação do mundo corporativo, que isso é bem interessante. E se a gente pegar, o senhor tem 15 anos de formado, certo? Se a gente pegar aqui, doutor Disseu, os primeiros 5 anos e os últimos 5 anos desses 15, eu vou entender, eu vou ver se a minha afirmação faz sentido. Você, claro que teve um ponto de aprendizado que você dedicou bastante tempo para estudar o negócio e aprender esses soft skills, né? Essas ferramentas que não eram do seu dia a dia na prática médica, mas hoje, 5 anos depois, eu posso também entender que você tem um tempo de qualidade de vida diferente do que você tinha antes. Não quero dizer que você trabalhe menos, muito pelo contrário, mas acho que você tem um tempo de qualidade de trabalho e de vida diferente dos últimos 5 e os primeiros? Sem dúvida, né? Então, assim, o médico, a atividade médica de atendimento de pacientes, de consultório, de plantões, ela é bastante dura, né? É bastante cansativa. Então, me agrada muito a ideia de poder dividir o meu tempo, né? Então, eu divido um tempo para cuidar do negócio, né, que é algo que me dá muito prazer, muita satisfação, e um outro tempo para cuidar dos pacientes. Então, isso me traz qualidade de vida, sem dúvida nenhuma, né? Até porque a empresa está numa fase hoje muito mais madura, né? Obviamente que a gente sempre tem questões para resolver, a gente sempre quer crescer, quer melhorar, mas, sem dúvida nenhuma, que numa fase de maior maturação do negócio, é possível, sim, você ter um pouco mais de tranquilidade, organizando e gerenciando o seu tempo. Isso acho que foi o maior ganho. Porque, naturalmente, se a gente pegar aquele estudo de demografia médica, você não deve fazer parte da grande maioria que não está satisfeito, muito pelo contrário. Acho que esse é o principal ponto que eu quero despertar aqui para todos os profissionais que estão nos ouvindo, porque o senhor trouxe um ponto bem importante. Não adianta montar uma clínica e ter que arrumar um outro trabalho para poder manter a estrutura. Ao mesmo tempo, quando isso é feito de uma maneira organizada e planejada, você também conquista uma liberdade, vamos dizer assim, financeira e uma qualidade de vida também diferente. Acho que você trabalha tanto quanto nos primeiros 5 anos. Acho que a diferença é a qualidade do trabalho e a qualidade da remuneração, que também é diferente, né? Acho que você estudou mais para ganhar mais e ter mais tempo para fazer as coisas da maneira que você deseja. Sem dúvida, eu acho que tudo é uma questão de planejamento, né? Eu acho que é possível a todo colega médico
ter esse tipo de iniciativa, né? O meu conselho é: estude bastante, pesquise, esteja perto de pessoas boas, né? Existem muitas empresas hoje que prestam assessoria para os médicos, né? Empresas sérias que prestam assessoria para os médicos para direcionar a carreira. Então, eu acho que informação de boa qualidade temos muito, né? Eu acho que se o médico tem realmente esse interesse, tem esse ímpeto de empreender, eu acho que começa por aí, com muito estudo e muito planejamento. Eu tenho certeza que as chances de sucesso aumentam bastante. E eu tive a oportunidade de ouvir um dos episódios do podcast da Clínica Celeve. E eu queria que você também contasse como é essa experiência e qual é o ganho que você acredita que esse podcast traz para a imagem da clínica e para a clínica como um todo. E explicar para a gente aqui o que é o podcast da clínica. Esse projeto foi um projeto muito, muito bacana, muito interessante que nós criamos, né? Então, na realidade, o objetivo ali do Salevecast, né, que é o podcast da Clínica Saleve, é produzir conteúdo educativo para os nossos pacientes e o público em geral, né? Então, eu acabo entrevistando alguns dos colegas aqui da clínica, nas suas diferentes especialidades, abordando temas de interesse comum, né? Então, por exemplo, vacinação para Covid, ansiedade e depressão, tratamento da obesidade, né? Esses são alguns episódios que nós gravamos que ficaram muito interessantes e que a gente faz um bate-papo muito semelhante ao que nós estamos fazendo aqui, mas com o objetivo primordial de informar bem o nosso paciente, né? Isso faz parte do nosso projeto aqui, né, de investir na experiência do paciente, né? Então, eu discuto isso muito com os meus colegas, né? Imagina só que você vai ao médico porque você quer emagrecer, né? Então, você bate um papo com o médico, ele te dá ali, ele te prescreve uma dieta, solicita uns exames, né? Te dá uma série de orientações, e ele fala para você assim: ó, Adriano, talvez algo do que eu falei aqui não tenha ficado tão claro, ou então é muita informação, eu vou te encaminhar aqui um podcast que eu gravei para você ouvir depois na sua casa, que ele aborda muitos aspectos da obesidade que são interessantes para você guardar bem. Então, o paciente vai para casa, ele recebe um material do médico para ele repassar tudo aquilo que foi discutido na consulta, todas as orientações, as dicas, né? Então, eu vejo isso como algo que agrega muito à experiência do paciente, né? Então, o paciente, ele se sente muito cuidado. Poxa, o médico me deu todas as orientações, ele me deu tudo aquilo por escrito, eu cheguei em casa, ainda tive a oportunidade de ouvir um podcast em que ele falava sobre o mesmo tema, né? Reforçando tudo aquilo que eu preciso fazer ou tudo aquilo que eu preciso entender sobre a obesidade, por exemplo. Então, ele cresceu muito com esse intuito de educar mesmo nossos pacientes e melhorar a experiência deles, né? Eu acho que essa questão para quem trabalha nesse segmento que nós trabalhamos, a experiência do paciente é algo muito importante, né? É algo muito importante. Tem já muitos especialistas, né, dão conta de um processo que está acontecendo na saúde hoje, que é o processo de consumerização da saúde, né? O que é isso? Essa palavra, ela causa um certo desconforto no médico, né? Por ele achar que talvez o trabalho dele esteja sendo comparado ao comércio, mas a ideia não é essa, né? Mas o que está acontecendo? O paciente hoje, cada vez mais, ele passa a se comportar como um consumidor. E esse processo é inexorável. O médico não consegue conter isso, tá? Então, vou dar um exemplo para você que eu sempre discuto isso aqui na clínica com os nossos colegas. Se você quiser viajar, com o celular na sua mão, você consegue reservar um hotel, comprar uma passagem aérea, fazer uma transferência bancária, você consegue reservar um restaurante, você consegue fazer tudo em 5 minutos, certo? Agora, você imagina que esse mesmo paciente, ele chega na clínica e aí ele precisa pagar a consulta médica. O médico não aceita cartão, o médico não aceita cheque, ele tem que pegar o carro, ir até um caixa eletrônico, sacar o dinheiro, voltar, pagar o médico. Aí, a receita do antidepressivo que ele toma venceu. Ele mora a 50 quilômetros de distância da clínica. Ele precisa pegar o carro dele e até ligar para o médico, né, primeiro, pedir a receita, pegar o carro dele, ir lá na clínica buscar a receita. Então, quer dizer,
Você concorda que as experiências estão muito desconectadas, né? Você não pode, quando você vai entrar dentro de um tratamento de saúde, viajar 20 anos no tempo, né? A gente precisa acompanhar todas essas inovações. Então, você pode ter na sua clínica uma máquina de cartão, de crédito e débito, você pode aceitar Pix, você pode usar a telemedicina, uma receita digital para o paciente receber na casa dele a receita e não ter que se deslocar até a clínica para simplesmente pegar uma receita nova de um medicamento. Então, assim, a gente fica muito atento a todas essas etapas, porque nós entendemos que, sim, a medicina deve ser praticada com ética, com humanismo, com o melhor do conhecimento médico, mas a gente precisa entender como o nosso paciente pensa, como o nosso cliente pensa. Se nós não focarmos nisso, a gente não vai ter sucesso. Então, eu sei que eu fugi um pouco aí, mas o podcast, na verdade, ele veio dentro desse contexto, né, de melhorar a experiência do paciente com a informação, entre outras atividades que nós desenvolvemos aqui também. Mas eu concordo muito com o que o senhor fala, e aí esse conceito, quando a gente olha para marketing, esse julgamento, ele acaba existindo de uma certa forma, e que, como você comentou, ele é um julgamento errado. Por quê? O que você está produzindo é educação médica para qualquer paciente. Na verdade, o podcast está aberto para a população. Então, você está fazendo uma contribuição do seu conhecimento disponível para a população. Ao invés de nós, pacientes, consultarmos o Google e encontrarmos uma fonte não tão confiável e acabar seguindo aquela informação. Então, é um serviço de utilidade pública e de saúde pública que a Clínica Celeb está produzindo. E isso, naturalmente, é o que a gente chama de marketing de conteúdo. Porque quantas pessoas não podem se beneficiar? Então, eu, Adriano, ouvi o podcast lá sobre alimentação, emagrecimento, depressão, os episódios que tem, e eu, poxa, tem uma pessoa que eu acho que poderia ouvir isso aqui. Essa pessoa ouve, cria empatia com a informação, tem uma referência, eu que sou paciente, e isso acaba também revertendo positivamente para mais pacientes para as clínicas, né? Isso acaba sendo uma forma também de ter pacientes novos. E isso dentro de uma maneira totalmente, eu não vou nem chamar de ética, totalmente saudável, né? Porque é uma informação de utilidade pública. E alguns médicos acabam tendo receio, né? Eu provoquei a pergunta do podcast por conta disso. Mas, se a gente for olhar para 30 anos atrás, quem não queria dar uma entrevista no horário nobre na principal rede de televisão aberta? Todo mundo quer, e de graça, né? Por quê? O que vai gerar? Repercussão de imagem. O que você está fazendo é a democracia da audiência, está usando a sua própria audiência e mostrando o conteúdo. Então, uma reportagem onde o médico falava sobre qualquer educação na TV, ou fala até hoje, é a mesma que ele usa no Instagram, no Facebook, no podcast, no YouTube. A única diferença é a mídia que nós estamos usando e a quantidade de audiência. Então, esse é um trabalho muito importante que eu sempre converso com os médicos e é aquilo que a gente estava discutindo. Se você que é médico tem a propriedade de não falar, alguém vai falar, né? E será que se alguém tem a mesma base de conhecimento, né? Independente do conteúdo. Então, esse é um ponto muito importante que eu acho que precisa se tornar cada vez mais pauta para os médicos. Por exemplo, mas eu não quero fazer site, eu não quero aparecer, mas você precisa aparecer digitalmente. Você acabou de falar uma coisa do celular. Quando a gente vai ao médico, nós pacientes, não sei se você, enquanto paciente, é assim também, né? A gente dá um Google ali no médico. Você quer entender, por mais que às vezes é indicado, tem uma referência, mas você sempre dá um Google. Às vezes para encontrar o endereço, você não quer ligar, para encontrar um pouco mais de informação. Então, é até uma das coisas que a Júlia fala, você não quer, mas se encontre digitalmente, né? Tem as suas digitais declaradas ali. Então, você esteja presente no digital de maneira a ser encontrado, pelo menos, né? Porque... as pessoas confundem um pouco a questão do marketing digital, né, com a questão do blog, da exposição excessiva, né? Então, você não precisa fazer vídeos no TikTok, você não precisa tirar fotos da sua intimidade, da sua família e colocar na rede social ou coisas do tipo, né? O que a gente eu converso muito com os nossos colegas aqui na clínica sobre isso,
E é um pouco disso. Então, assim, produzir conteúdo, ter o seu currículo disponível na internet. Então, assim, eu quero saber quem é o Dr. Dirceu Mello. Você coloca lá no Google, Dr. Dirceu Mello, cardiologista Campinas. Onde que ele fez faculdade? Qual que é a experiência dele? Que doenças ele trata? Aonde ele atende? Qual é o endereço? Quer dizer, você precisa ser encontrado, né, para que as pessoas cheguem até você. Né? Eu não tenho redes sociais ativas, eu não tenho, não critico quem tem, mas eu não tenho esse perfil. Né? Mas a gente procura produzir conteúdo. Né? Então, tem o site da clínica, tem o site pessoal, tem um programa de podcasts, né? E são maneiras de você contribuir, né, com conteúdo de qualidade e, ao mesmo tempo, como você falou, estar presente, né, e se fazer presente para que as pessoas saibam que você está ali quando elas precisarem. E é legal, né? Você trouxe um ponto importante. Uma coisa não inibe a outra. O fato de você não se expor em redes sociais é uma opção sua de preservar a sua intimidade, vamos dizer assim. Agora, você é encontrado digitalmente nos canais que você determina oficiais, que é dentro da clínica. Então, o paciente vai encontrar o seu currículo, vai te conhecer através do podcast, então, vai ter um conteúdo de educação. Então, esse é um ponto que, como você trouxe, a experiência do paciente vem mudando muito, né? Muito, muito, muito. O que você comentou, eu assino embaixo. Por exemplo, salvo exceções, mas você trata bastante doenças crônicas, né? Onde você tem o histórico do paciente, você já tem o perfil. E de tempos em tempos, dependendo do paciente e da patologia, você tem exames clínicos, óbvio, natural. Mas vamos supor que eu passe em consulta com você uma primeira vez e você faça ali uma bateria de exames, você faz o exame clínico e a gente só tem que ver o resultado final de um hemograma, né, que vai trazer ali as informações. Será que eu preciso pegar o meu carro, sair de São Paulo e ir para Campinas? Se eu já sou o seu paciente, a gente não pode usar a telemedicina para eu economizar, seja de carro, se eu estou em Campinas, não quero sair da minha casa, enfim, usar a telemedicina como um meio. Então, olha que vantagem que isso traz, né? Que velocidade e que experiência. Não deixa, você vai deixar de dar atenção ao paciente, muito pelo contrário, atenção customizada e todo mundo ganha tempo. Então, acho que esse segredo da Clínica Celeb, de olhar para a jornada do paciente, eu acredito que é um indicador de sucesso muito grande, porque cada vez mais nós procuramos a comodidade e o conforto e a facilidade. Você fala exatamente isso, você olha para o celular, dentro do celular tem a televisão, dentro do celular tem o táxi, dentro do celular tem o cinema, dentro do celular tem o livro de receita, dentro do celular tem o banco, dentro do celular tem imobiliária, tem tudo dentro do celular, exatamente tudo. E acho que respeitando as devidas proporções de exames clínicos e de medidas importantes a serem tomadas na medicina, aquilo que aumenta o ganho de deslocamento, de comunicação, acho que ajuda muito. Você hoje um paciente que está lá no Acre pode se consultar com você, respeitando as devidas com certeza. Né, de exame clínico e tal, mas ele tem acesso. E onde ele teria que viajar, quantos quilômetros para chegar até você? Bom, eu sou suspeito para falar de telemedicina, eu acho que essa daí merece um episódio à parte, né, porque a telemedicina foi um dos ganhos que nós tivemos com a pandemia, né, toda crise traz consigo algumas soluções, algumas coisas novas, e a regulamentação da telemedicina nesse último ano, sem dúvida, foi uma vitória, foi uma conquista muito grande, não só para os médicos, mas também para os pacientes, né? Como você colocou, através da telemedicina é possível resolver uma ampla, muito grande, um número muito grande de patologias, né? É possível você orientar o seu paciente, é possível você orientar outros colegas médicos, que sejam generalistas, por exemplo, que estejam cuidando do seu paciente, né? Hoje já existem ferramentas para você transmitir receitas por via digital, como eu comentei, né? Então, que ajuda demais também, evita o deslocamento das pessoas. Então, a telemedicina também é uma ferramenta que melhorou muito a experiência do paciente. Ela foi muito usada, está sendo muito usada agora durante a pandemia, e certamente é um caminho sem volta. Não acredito, não consigo
embora o Conselho Federal de Medicina não tenha regulamentado de fato ainda, né, de maneira permanente, eu não consigo enxergar um outro cenário no qual ela continue sendo muito utilizada, né, porque traz muitos ganhos, né, para todo mundo. Acho difícil a gente ter retrocesso, né? Acho que a gente avançou muito aí com usar essa ferramenta durante a pandemia. Doutor Dirceu, a gente vai caminhando aqui para o final desse nosso bate-papo e eu quero te fazer uma pergunta. O que o Dirceu de 2025 falaria para o Dirceu de hoje, de 2021? Essa é uma pergunta bem difícil, né? Bem, o que eu espero que ele me diga, né? Eu falei assim, bom, Dirceu, fique tranquilo, eu acho que com muito trabalho, com muito estudo, com muita dedicação, eu acho que você vai estar seguindo no caminho correto, né? A gente sempre aprende também com os erros, eles são inevitáveis, mas eu acho que a sua decisão de empreender, né, de tentar, de acreditar no sonho de levar uma medicina de excelência, de agregar pessoas boas do seu lado, eu acho que isso vai ser recompensador. Muito bom. Nós vamos deixar aqui nos comentários o endereço da Clínica Salé, o site. Nós vamos deixar também aqui o site do podcast e também da consultoria financeira, que é a MidFocus. Quem se interessou, que é da região de Campinas, ou quem quer ir para Campinas e quer conhecer esse conceito de coworking, é bem bacana. Vamos deixar nos descritivos aqui todas as informações a respeito desse bate-papo com o Dr. Dirceu. Dr. Dirceu, te agradecer por compartilhar a sua jornada de empreendedorismo, que é muito rica e que com certeza vai abrir espaço para a gente conversar em outros episódios também. Muito obrigado, Adriano, pelo convite, foi um prazer conversar com você, fico à disposição para nós conversarmos novamente e parabéns pela sua iniciativa, acho que você também está gerando conteúdo muito interessante e que pode ajudar e inspirar também nossos colegas médicos aí em suas carreiras. Um grande abraço. Todos os médicos que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Esse episódio em breve vai ficar disponível, além de todas as plataformas de streaming, a gente vai subir também para o YouTube. Então, obrigado a todos e até a próxima.